é hora do paredão. Paredão com Mauro Naves. Ixi. Meu Deus, o que é isso? Bicho pega. O bicho pega. Você é valente, você é um dos maiores repórteres da história da nossa televisão, mas agora o couro corre. A pergunta que você sempre quis fazer para Mauro Naves, e eu começo perguntando, Mauro Naves, vou até colocar você já participou de farras com jogadores de futebol? Obviamente quando você era solteiro. Já participei, sim. Fazia parte. O contato com os jogadores antigamente era muito diferente de hoje em dia. Já tomou uma comigo, já? Aí você saía para tomar uma e aquilo era uma fonte de informação profunda, era muito legal. Então não é farra por causa de mulherada, não, é estar ali com eles e tal. Que hoje em dia, né, você tem que falar com o assessor de imprensa, com o staff todo de jogador, é muito mais difícil chegar, pôr na rede social. Então estar com os jogadores num bar e tal, numa boate e tal, era interessante e até importante. Ainda mais do que eu que estava chegando para cá e tal. Então na década de 90, no início, fiz sim. Celso Cardoso. Mauro, você se arrepende, acha que foi injustiçado nesse episódio, na tentativa de ajudar o pai do Neymar, naquele escândalo que ocorreu e que acabou te prejudicando profissionalmente? Não, o único arrependimento do caso é de não ter deixado muito claro na nota lá que eu liguei para o pai dele para avisar se eu podia passar o telefone, né? Porque até hoje eu vejo notas, hoje ainda saiu uma nota dizendo que eu passei o telefone para o advogado sem avisar o pai, o que não é verdade. Eu liguei para o pai, falei, o advogado quer falar, vou passar o seu para ele ou ele para cá. E eu queria o furo, eu estava esperando por um furo que seria dado pelo advogado, eu seria o primeiro a saber quando fosse acontecer. Mas ele perdeu a cliente, então assim, eu fiquei sem a informação porque ele parou de cuidar do caso e eu perdi a notícia e por isso não avisei a TV. E a TV entendeu que eu deveria ter avisado. Eu estava esperando ter a notícia para avisar. Então, assim, se trata de arrependimento e tal. Foi uma interpretação da TV, que eu discordo, claro, acho que podíamos ter conversado. E eu não tinha como me antecipar enquanto eu não tivesse a notícia. Eu esperei o advogado falar com eles, eu mostrar para mim que ia entrar com o processo, vou entrar dia tal, ele ia entrar no Ministério Público. Só que ele saiu do caso antes de me dar o furo. E aí a TV entendeu que eu tinha que ter falado para eles e eu saí. Alberto Helena, qual a sua maior mágoa? E você se arrependeu de alguma coisa enquanto jornalista? Olha, Helena, assim, essa história eu não me arrependo, eu acho que fiz um papel que eu fazia, sempre fiz, procurando uma notícia, um furo, em que pese achar um pouco relativo. Eu acabei de gravar o curso de jornalismo esportivo, eu falo muito sobre esse negócio do furo, ele às vezes é muito relativo, a gente fala aqui uma notícia, por exemplo, ninguém está acompanhando a rede social, aí o Vampeta fala, o Corinthians comprou lá o colombiano, o fulano de tal, tá chegando e tal, às vezes saiu lá 5 minutos, quem estiver assistindo a gente vai achar que o furo é dele, quem leu o site vai achar que o furo é do site, é muito relativo essa coisa, fui eu o primeiro a falar. Eu acho que eu sempre agi com aquilo que vale para o jornalismo esportivo, a base do jornalismo. O jornalismo esportivo antes de nada jornalismo. Então você tem que ter imparcialidade, ter credibilidade para o cara olhar para lá, putz, o Mauro falou, eu acho que eu vou acreditar nele porque ele tentou checar e tal. Então eu sempre fiz isso. Não tenho assim, não me lembro de um caso que eu falei, puxa, eu acho que eu pisei na bola mesmo, tal. Esse caso ficou muito notório e mesmo nesse caso que acabou causando a minha saída, e eu continuei com a consciência limpa, achando que eu tinha agido como jornalista. Peguei alguém que ia ser minha fonte, pus em contato com outro, avisei, pá, não deu certo, mas assim, no momento não me lembro de nada que eu tivesse feito assim, de eu me arrepender. Talvez não ter contado mais as histórias, Marcelinho, Vampeta, Rincon, naquela época. Ter escondido algumas histórias que hoje o Vampeta põe pra fora. Não, brincadeira, mas enfim. Chico Lang. Você que já cobriu seleção brasileira por muito tempo, né? Foram anos. Foram mais de 20 com a seleção. Mais de 20. Você já torceu contra a seleção brasileira? Não. Apesar de que alguns técnicos, né, olham pra gente e ficam achando que a gente tá torcendo contra, que ele quer que ele caia. Eu não consigo torcer contra a seleção, não. Ao contrário, porque é sempre a única oportunidade que eu tenho de vibrar com gol, né? Porque quando eu tô dentro de campo,
Eu acho que sou, assim, fazendo um levantamento, o repórter esportivo que mais participou de transmissão de jogos na televisão brasileira. E eu falo isso com tranquilidade porque eu participava praticamente no 90% dos jogos que a TV em São Paulo transmitia. No Rio, hoje você tem o Eric, que funciona muito, teve o Tino, o Show, mas eles não estavam na quantidade de jogos que eu sempre estive. Né, de 1990 para frente, fiz todas as finais, Campeonato Brasileiro, etc. E eu, dentro do campo, eu não posso torcer. Eu fico lá com cara de paisagem, seja para o meu time ou para o outro, eu fico assim, com a seleção eu consigo, né? Então, assim, eu nunca tive vontade. Eu posso até te dizer que já tive vontade de alguns técnicos saírem lá. Esse cara é muito ruim de relacionamento, muito chato, tomara que ele caia. Mas não com derrota da seleção. Sinceramente, não. Vampeta. Mauro, em um determinado momento você fez uma postagem meio doida na sua rede social. Por que você fez aquilo? Você arrependeu? Foi isso aí, eu tô curioso. Você não viu não, hein? Meio doido, eu não lembro. Você arrependeu de posar no G Magazine? No Gema, não. Não, cara, mas não fui eu que postei, não. Tem uma história com o Neto e tal, que saiu, mas saiu através do Facebook do Neto, tal, numa postagem minha, que eu tava num barco, no carnaval, e falei, pô, assista a Globo, não assista o Neto e tal. E aí fizeram, deu 1 milhão de likes lá, parecendo que eu tava xingando o Neto e tal. E eu tinha tomado um pouco de água mineral a mais, tava no carnaval e tal. Tava no meio do barco lá e tal. Mas não fui eu que postei. Postaram, o próprio Neto postou, depois ele tirou. Eu não me lembro de doido, não. Eu, às vezes, exploro um pouco minha mãe, tadinha. Ela vai fazer 93 anos agora, graças a Deus, no dia 7 agora. E eu exploro ela lá, ponho ela bebendo ainda um Campari, um copinho de vinho e tal. E parei de fazer isso. Eu sou muito mal de rede social. Minha filha me cobra isso. Agora eu estou numa agência. Depois que eu saí da TV, fui procurado, entrei numa agência de marketing esportivo, a Euro, e estamos assim, querendo fazer um site. Querendo não, vamos lançar aí um site com a minha marca, o que eu posso fazer, um talk show, uma palestra, etc e tal. E para divulgar isso, é muito importante você fazer um bom uso da rede social. E eu sou fraco nisso, sabe? Ao contrário, eu não fico postando muita coisa. Então agora, com essa agência, com a minha filha falando, eu tô querendo me forçar a fazer. Mas, por exemplo, eu cheguei aqui, sabe, eu não postei que eu estaria aqui hoje. É uma coisa natural. Pode ser que amanhã eu vá pôr. Pô, que prazer tá aí. Foi mesmo. Está sendo um prazer, apesar desse paredão de vocês agora. Está sendo um prazer imenso estar aqui. Mas eu esqueço de postar, entendeu? Eu não sou muito disso. Tem amigos que eu vejo 10 coisas por dia, tal. Eu sou muito ruim nisso. Agora que eu quero solidificar essa marca, eu não sei ainda que caminho eu vou seguir para frente. Tem algumas opções aí para seguir. Dependendo do que eu vá seguir, eu vou até fazer merchandising, que é uma coisa que eu sou muito raiz, né, cara? Eu venho daquele jornalismo muito raiz. A gente não consegue ainda fazer o merchandising com muita naturalidade, porque eu não me acostumei. Mas eu vi que na rede social não é jabá, é job. Rodrigo Santana, a vingança. O que é que o técnico quer perguntar para o repórter? Olha, ô Mauro, eu não vou nem te perguntar. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem. Esses jornalistas estão saindo agora da faculdade e ainda com essa febre de rede social, eles acabam esquecendo um pouco do jornalismo verdadeiro, né? Para ganhar seguidores, acaba publicando algumas inverdades. E a gente sabe que os torcedores não acompanham o dia a dia de clube, apenas só leem o que eles escrevem, o que eles postam, e muitas das vezes acaba prejudicando o profissional que está lá dentro. Prejudica muito, né? A gente vive uma fase aí da chamada fake news, porque hoje qualquer um é comunicador, né? Quem tem um Twitter, tem um Instagram, enfim, tem uma rede social, dá a notícia que quer e sem a preocupação de checar, de se informar, e é muito ruim. Às vezes, eu passei agora esse período de junho para cá que eu saí, eu que sempre fui pedra, né? Eu só jogava, eu passei um período de vidraça e vi como é ruim, cara. Você lê uma coisa que você não fez, que você não falou e ficar pensando, como é que o cara publicou isso aqui se ele não me telefonou, né? Então, eu acho assim, quem se propõe a ser jornalista, bom senso em ser isento e ser imparcial e em checar as fontes. Eu li coisas. O Mauro nem assistiu ao final da Copa América porque estava com a cabeça perturbada. Então, eu fiquei falando, como é que o cara escreveu isso? O cara não ligou para mim para checar. Eu estava aqui assistindo, eu estava vendo, conversando pelo WhatsApp com o Casagrande que estava na final, falando do time. Aí eu leio que eu tava, entendeu? Então, assim,
E fora isso, tem coisas piores, que aí eu me lembro assim desse tempo todo que eu tive, fala, pô, jogador tal ficou chateado naquela época com tal notícia, não dada por mim, mas pô, como aquilo deve ter atingido a família e tal. Então, essa nova geração, muito cuidado, sem essa necessidade de correr para ser o primeiro a dar a notícia sem checar, né? Que aí entra a história do furo, eu que vou falar, não adianta. Aí aquele furo vira uma furada e você pode magoar alguém, pode estragar a vida de alguém. Eu sempre tive preocupação com isso. A gente tinha, por exemplo, empresário ligar para jornalista para falar que o fulano, o Romário, vai jogar no Corinthians. Bom, o cara adoraria que eu falasse isso na TV Globo. E não era verdade. Era para valorizar, de repente, a saída dele do Vasco para o Flamengo e de volta. Aí o cara quer botar um time, né? O Miller, me venderam e compraram o Miller umas 15 vezes. Então a gente tinha muita preocupação em checar. E era difícil, tem que ligar, é o empresário, é chegar no jogador. Eu acho que é isso, essa geração tem que ter muito cuidado com fake news que pode machucar as pessoas. Miller. Ao longo desses anos, Sinan, você é um jornalista que mais se dá bem com os jogadores, com a boleirada, né? Nesses muitos anos aí, convivendo com os jogadores, qual o jogador mais gente boa que você conviveu e o mais mala? Bom, como eu nunca fui traíra, eu não vou entregar o mala. E um dos motivos de eu me relacionar muito bem é que eu nunca fui traíra mesmo, sabe? Eu acho que nunca fui. Eu encontro hoje com a geração sua que parou e eu tive a oportunidade realmente de ver gente começando e parando e tal. E assim, eu nunca fui maldoso, porque tem, não sei, talvez seja até uma ingenuidade minha, mas eu gosto de boas notícias, eu não gostei de má notícia, eu não gostava daquela manchete ruim, o Miller machucou, o Miller foi pego com isso, fez aquilo. Não gostava não, eu gostava de notícia boa. Então assim, jogador difícil, cara, tem vários, né? Tem vários. Legais, convivi com muitos. Muito. É muito difícil eu nominar, assim, entendeu? Mas tive muito mesmo a felicidade, o privilégio de conviver com uma geração muito, muito interessante. E era um outro tipo de convívio, né? Então, assim, você sabia, você falava muito olho no olho, se o cara estava te falando a verdade. Hoje, até por um WhatsApp da vida, você não sabe o tom daquilo que está escrito, né? É diferente do olho a olho. Michele, tive alguns casos bons. Um momento inesquecível da tua carreira para finalizar esse paredão e você se livrar disso. Quando eu cheguei da Copa, eu vim no avião, né? Foi um privilégio, eu voltei do Japão, dentro do avião, paramos em Los Angeles, botei o Rivaldo falar no Jornal Nacional por telefone naquela época, imagina, pá. Continuei acordado, porque eu tinha que gravar algumas coisas e tal. Todo mundo dormindo, a Milene foi lá perto do Ronaldo, a outra não sei o quê, né? Quando eu desci, eu não sabia que eu estava ao vivo. O cara me botou, fala aí com o Luiz Roberto. Eu peguei o microfone, o Luiz Roberto estava narrando, a Ivete Sangalo chegando para cantar. E o Luiz Roberto, Mauro, como é que foi o voo e tal? Eu estava muito sem dormir, tinha dormido. Eu falei, o voo foi legal, só eu e o Vampeta que não dormimos. Te juro. Falei, só eu e o Vampeta que não dormimos em momento algum. Aí esse cara vai lá e dá a cambalhota. Aí o Luiz Roberto, o Mauro estava prestando atenção mesmo naquele voo. O Mauro veio atento ao voo, cara. Nós ficamos lá no fundo, ficamos lá, foi muito legal. Parabéns.